Alors, une grande salutation pour même qui regarde vidéo ça. Pas oublier, non pas moi, c'est Portugais para todos. Dans le canal où assister vidéo ça. Si vous inscrit dans le canal là, inscrit dans le canal là, quittez un commentaire, quittez un j'aime. Je ne dis pas qui ça nous porte pour dans vidéo ça, nous porte pour erreur majorité étranger fait dans la langue portugaise là. Donc, suivez avec moi et nous porter contenu ça vous. Espérez bien que le contenu ça ou après. Et à partir d'aujourd'hui, on va l'apprendre pour pas faire erreur ça encore et contenu ça est vraiment intéressant. Bref, première erreur yon étranger fait dans la langue brésilienne surtout et haïtien, yo pas prononcé o non final. Yo pas prononcé o non final. Mes amis, o dans l'alphabet c'est o. L'on prononcer dans un mot, il termine dans un mot, il gagne un son légèrement ou. Par exemple, et nous joignons dans le verbe parler, c'est eu falo. Eu falo. Eu falo, c'est moins parler. Le O ici gagne un son légèrement ou. Vous entendez? Un son légèrement ou. Eu falo, moins parler. Bref, on apprend mot ça. Par exemple, nous gagnons fracasso, 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 fracasso. Non est fracasse, est fracasso, fracasso. Et nous gagnons le mot balato. Balato. Les Haïtiens disent balade. Mes amis, ce n'est pas balade, c'est balato. Parce que le mot a O à la fin. Balato. Répétez avec moi. Balato. 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 Le mot c'est balato. Non est balade. Uma coisa barata, uma coisa barata é uma coisa cara. E uma coisa cara. Barata signifie bas prix, barato signifie bas prix. Tá bon? Et apprendre ça, pas dire balade encore, pas dire balade encore. Yo toujours dire tout madrugada. Madrugada. C'est pas madrugada, c'est madrugada. Madrugada. Qui signifie grand matin. Madrugada. Fala comigo. Madrugada. Vamos repetir. Madrugada. Eu vou trabalhar todas as madrugadas. Moi, al travail chaque matin. Toutes les matins. Donc, mal travail tous les matins. Bref, on ne dit pas madrugade, on dit madrugada. On ne dit pas balade, on dit balato. On dit barato ou balata. Yon erreur haïtien toujours fait. Yo toujours dit, les a posé question, yon pris seulement dit quanto, quanto, quanto. Généralement, l'on pose question prix, quanto c'est pour c'est un seul bagage. Mais généralement, l'on pose question, toujours faire le son S prononcé parce que le portugais ici, c'est pas l'espagnol qu'on ne prononce pas et les S à la fin. C'est quantos. Répétez comigo, quantos, quantos. Quantos? Espero que você vai aprender. Vamos lá? Quantos? 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 Ou bien, la vraie expression c'est está quantos ou está quantos ou ta quantos. Donc, dans la ou ou bien ça va dépendre de qui langage on a parlé. Généralement, la plutôt ta quantos. Ta quantos. Ça veut dire combien ça coûte. Répétez avec moi. Ta quantos. Ta quantos. Ta quantos. Beleza. E você? Deixa eu te contar. Você que é vendedor, qualquer pessoa que você for, você tem que falar, você tem que saudar as pessoas. Você tem que saudar as pessoas quando você encontra as pessoas lá na rua, no trabalho, qualquer lugar que for. Você tem que saudar. Saudar as pessoas signifie saluer munho. Faut que nous saluer munho lá na palha velho. Par exemple, alguém vem comprar uma coisa, né? Vem falar com você, você pode falar bom dia, o que você quer? O que você quer? Bom dia, o que você quer? Bonjour, que só vle? Boa noite, o que você quer? Boa tarde, o que você quer? Tá?
E essas coisas aí mostram que você é alguém educado, mostra que você tem habilidade, mostra que você não somente estrangeiro, mas você tem como aprender, você tem como falar diretamente com as pessoas. Gente, outra dica que eu vou te dar, outra palavra, outro erro que muitos estrangeiros cometem, nós haitianos. Nós muitas vezes confundimos saúde e saudade. A palavra não é, talvez, quando eu vou sentir a saudade de você, a saudade significa logo como no patrulho, sabe, em quelque temps, eu falei de saudade. Saudade. Vamos repetir comigo? Saudade. Saudade. Eu tô com saudade de você. Ou eu sinto saudade de você. Sabe dizer, lá, mon lè moun nan manke ou senti moun nan manke ou. Sabe dizer, moun nan parti ou senti le manke ou. Eu disse ça, saudade. Eu tenho saudade de você. Ça, c'est la vraie expression qui dit tu vas me manquer ou bien tu me manques. Tu me manques, c'est eu tenho saudade de você. Bacana? Então, tem um grande erro que muitos nós cometemos aqui. Eu cometia esse erro, mas nunca mais eu vou cometer esse erro. Aprendi comigo? Gente, eu pedi plus grand como mais grande. Eu pedi mais grande em português. Eu pedi mais grande em português. A gente fala maior. Nenhuma coisa é mais grande. Paguei é mais grande na língua portuguesa. É maior. Fala comigo, maior. Fala maior. Repete comigo, maior. Vamos lá, maior. Não é mais grande. Mais grande, l'ovre dit plus grand ou pas dit mais grande. Mais signifie plus, grande signifie grand, ou pas qu'à dire mais grande. Isso aí a gente não fala. Não fala, não comete mais esse erro. Por exemplo, alguém vem comprar uma coisa com você, ou alguém vem perguntar para você, ou você está fazendo uma diferença, não fala mais grande. Isso aí, gente, não se fala na língua portuguesa, beleza? Para de cometer esse grande erro para falar mais grande. Outro erro que nós não temos que cometer mais, que é mais menor. Mais menor. Não, menor é petit, mais é plus, mais menor significaria plus petit, mas em português não se fala assim. A palavra é menor, tá? Menor, menor. Vamos lá? Menor, menor, menor. Vamos lá? Menor. Por exemplo, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Vamos lá, eu sou maior. Tá bom, então, antes de ir embora, antes de encerrar este vídeo que eu venho gravar para vocês, pega isso daí. Tem uma diferença. Quando você quer dizer isso daí, plus grand que, aí de lá um mundo plus grand que passei ao outro mundo, em português a expressão ou a palavra que a gente usa é geralmente assim, velho, mais velho, vamos lá, mais velho, vamos lá, mais velho, eu sou mais velho do que você, moins plus grand passeu, não é eu sou mais grande, tá bom? Não é eu sou maior. Não é eu sou maior. C'est pas eu sou maior, c'est pas eu sou mais grande. A expressão é eu sou mais velho do que você. Então, o nosso vídeo parou por aqui. Espero que você tenha gostado. Você vai deixar seu like, você vai compartilhar com mais pessoas. A gente volta já para trazer um novo vídeo para vocês. Mas espero que vocês gostam. Deixam o seu like aqui no vídeo. Comentam. Vocês que não foram inscritos, inscrever no nosso canal. Já já a gente volta para trazer mais conteúdos para você. Até lá!